O Tremor do Dragão, Edson Luiz André de Souza. Acho que o ser humano sonha apenas para não deixar de ver. Goethe. Zhang Heng, astrônomo e matemático chinês, em 132 d.C., concebeu um dos primeiros instrumentos de leitura dos terremotos. Seu sismoscópio consistia em um vaso de bronze com 8 dragões fixados nas laterais, verticalmente, com as bocas para baixo. Cada um deles indicando um dos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Na base do vaso encontram-se 8 sapos de bronze com as bocas abertas, abaixo de cada dragão. Dentro do vaso, um pêndulo suspenso ligado a um mecanismo de hastes acionava a abertura da boca articulável do dragão. Um mínimo tremor de terra movia o pêndulo, fazendo cair uma pequena esfera da boca do dragão na boca do sapo. Mesmo que este instrumento não indicasse a intensidade do tremor, o que só foi possível a partir de 1842, quando James David Forbes inventou o sismógrafo, tínhamos ali alguma indicação de sua origem. Um dedo apontando à ferida. Mas de que adianta os sinais se não há ninguém para escutá-los e lê-los? Como vamos captar os ruídos dessa emergência da história se continuarmos sobrevoando as superfícies da vida como moscas em voo, vendo e revendo imagens de si mesmo, tal como anota Manuel Ricardo de Lima? De nada vai servir o estrondo metálico na boca do sapo se a sala estiver vazia e não houver ninguém ali para testemunhar. São muitos os tremores que estamos vivendo e a boca do dragão cospe a todo momento avisos de incêndio. Temos chegado sempre depois do fogo e quase sempre sem instrumentos suficientes para apagá-lo. Mas, ainda assim, restam-nos as cinzas deste país tão carente de memoriais e que nada quer saber sobre a origem do fogo e a direção da fumaça. Por aqui a terra não para de tremer. Cruzes são derrubadas na praia de Copacabana. Arquivos são deletados. A palavra se esvazia no artifício obsceno dos jogos de poder. E as balas continuam certeiras nos corpos daqueles que sempre foram os primeiros a cair no front. Leio comovido e atento os 70 movimentos deste Uma Pausa na Luta. Percebo imediatamente a sua possibilidade, um sismógrafo deste tempo ruidoso que nos abre um espaço de pausa a outra escuta, para ouvirmos uma língua que ainda não entendemos e que talvez nunca vamos entender. É preciso entrar à sala e ficar perto da boca do dragão. Do lado de fora não escutaremos nada, do lado de dentro não veremos a fumaça. Assim, o desafio é buscar uma borda, escutar a terra, buscar as fronteiras com urgência, inventariar gestos inéditos, despertar da letargia que as máquinas de guerra acionam em nossos corpos. E essa é uma pausa que não pode recuar. Ela abre um espaço de escuta para acionar significantes inéditos, mesmo na incerteza de que entenderemos o que dizem. Vamos precisar de tempo para que esse ruído seja transcrito. Sei que não temos o tempo que desejaríamos, já que o fogo se aproxima, mas o pouco de tempo que temos é o que Manuel nomeia como alguma esperança. Seja o que for, essa esperança faz corpo num desejo de dizer. Apesar de tudo, de manter viva uma revolta que nos permita ver para além da fumaça, ainda com olhos vermelhos e incrédulos. Uma esperança que não desista de acionar o que ainda temos de mais vital. O desejo por palavras que tenham valor, que possam ainda perturbar o sono e nos fazer imaginar outras formas de estar no mundo e com os outros. Uma pausa na luta, como The Last Silent Movie, de Susan Hiller, que recolhe os ossos quebrados de línguas extintas ou ameaçadas de extinção e que ouvimos atônitos, como os últimos balbucios de um tesouro que naufraga diante de nossos olhos. Eu vim aqui para dizer não, lembra Godard em Adeus à Linguagem. Nesse cenário, já chegamos tarde demais e, queiramos ou não, somos um pouco responsáveis por toda essa destruição.
O mais terrível, contudo, parece que ainda está por acontecer, quando esvaziamos e limpamos rapidamente a cena do desastre e nos apressamos em reconstruir a casa, sem cuidar dos escombros que ainda estão em brasa. Uma pausa na luta tem a função de um memorial que não recua diante do fogo e tenta guardar em alguma memória a palavra que foi pronunciada pelo último falante de uma língua perdida. Manuel Ricardo de Lima lançou um primeiro grito de guerra e depois foi pacientemente compondo e recolhendo as reverberações de uma conversa ruidosa, inquieta, utópica. Como psicanalista, testemunhei muitas vezes o quanto uma palavra, uma imagem, pode reorientar um percurso quando podemos escutá-la e acolhê-la em seu fora de lugar. Nossa pressa em entender o que dizem tais palavras subtrai a surpresa de ver o que até então não existia no pensamento. Mesmo um telescópio potente que temos a cada noite com nossos sonhos é rapidamente esquecido e tantas vezes negligenciado. Uma espécie de covardia para enfrentar uma gramática que se apresenta de forma obscura, lacunar, incompleta. Um dos sonhos emblemáticos narrados por Sigmund Freud no texto A Interpretação dos Sonhos é o de um pai que adormece exausto ao lado do caixão onde seu filho está sendo velado. Subitamente, o pai é acordado por uma imagem do sonho, na qual seu filho aparece lhe dizendo: "Pai, não vês que estou queimando?" O pesadelo joga o pai novamente na vida desperta e o obriga a assumir sua responsabilidade diante do filho e assim ainda conseguir apagar em tempo a chama provocada por uma vela que caíra sobre o caixão. Nesta coletânea são muitas as respirações, os ritmos, as quedas, as ilhas, as fúrias, as sombras, os gestos mínimos e efeitos óticos em uma teoria de jogos que não dá trégua ao leitor. Não estamos em um momento de trégua, estamos em um momento de pausa, o que não é a mesma coisa. Não é mesmo a hora de dar mais explicação, mas de dar mais um passo até o limite, vislumbrar alguma margem que nos permita entrar em cena e minimamente recolher alguns restos de um país do chão. Sabemos que este é um trabalho árduo, perturbador, difícil, mas não iremos muito longe se não cuidarmos dessa história que parece estar sempre escapando pelos dedos. A máquina do esquecimento abre buracos de forma abrupta e tenta fazer desaparecer tantas histórias construídas exaustivamente. As retroescavadeiras furiosas jamais esqueceremos. Nessas horas, lembro sempre de Torquato Neto, em seu poema do Aviso Final. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Os poemas desta pausa são um esboço de contato com esta terra que treme. O sismoscópio de Zhang Heng emperrou, já não funciona mais. Toda a maquinaria que há tanto tempo nos arrasta para determinadas formas de vida deveriam ser hoje colocadas em suspensão. A pausa se afirma como um não, como uma interdição neste país onde muitos não conseguem mais identificar sequer sinais de abuso. Como insistia Paul Celan, escrevo para interditar. Esta pausa tem a forma de uma revolta diante de tanta violência e mostra que ainda é possível colocar as mãos na terra e auscultar seus movimentos inquietos. Jorge Bataille já anunciava com todas as letras essa revolta quando escreve: odeio esta vida de instrumento, busco uma rachadura, a minha rachadura para ser quebrado. Mas como mesurar a desmedida? Como mensurar a desmedida? O primeiro passo é reconhecer que nossos sismógrafos precisam ser reinventados, já que alguns dragões continuam com a boca fechada, segurando entre os dentes a esfera metálica. Uma pausa na luta recolhe algumas reverberações do abalo sísmico deste tempo, de machadadas. Prefiro pensar esta coletânea como uma pedra jogada no meio do espelho, seguindo os procedimentos do artista italiano Michelangelo Pistoletto. Nossa tarefa agora é recolher os vidros quebrados no chão e, de uma vez por todas, aprender a ver o mundo através de suas rachaduras.
Se há alguma esperança, é na fenda que se abre na imagem. Uma palavra em trânsito, uma palavra por vir, que poderá dar algum contorno aos cortes e às cicatrizes que marcam nosso corpo e nossa linguagem. Uma pausa que nos ajuda a atravessar a obscuridade do instante, como propõe Ernst Bloch em seu princípio Esperança. Uma travessia sem nenhuma garantia. A espessura desta escuridão é imensa e teremos muito trabalho para abrir alguma brecha, mas não desistiremos. Uma pausa na luta, abre novas respirações àquilo que temos de mais precioso para seguir em frente. A força da palavra justa, que não recua diante do perigo.